que agora não está. Num período em que havia uma esperança mais clara, em que olhávamos para um Moçambique como um Moçambique que no amanhã será um Dubai por causa de oil and gas, por causa de diferentes projetos que aí vinham. Quem era jovem naquele período era somente millennials. E millennials estavam preocupados exclusivamente em entretenimento. Por isso vamos ver que os únicos artistas que temos atualmente, pelo menos os que fazem o gênero de entretenimento, são de millennials. Por quê? Porque naquele período, ao invés de formarem médicos, engenheiros, pessoas sérias, naquele período estavam preocupados com essas coisas todas, com entretenimento, estavam preocupados em alguma coisa. Para essas informações em conhecimento em tempo recorde, assim pudermos dizer. Mas não é só por causa do volume de informações a que esse indivíduo tem acesso. Pode até ser a falta de capacidade de transformar essas informações em conhecimento. Olá, eu sou Reginaldo Ernesto Massango, eis-me aqui para representar a geração Y ou Millennial. Bom, a geração Millennial corresponde aos indivíduos nascidos entre os anos 1981 a 1996. Bom, como característica básica dos indivíduos Millennials ou da geração Y, são indivíduos que, pelas expectativas depositadas para a geração X, é que dariam continuidade àquilo que eram seus desígnios. São indivíduos que nascem numa altura de transição tecnológica e, como características básicas, posso citar esses e que mais desenvolvimentos serão trazidos ao longo do debate. Milton Shuluvani, geração Z, ou se preferirem Gen Z. A característica fundamental é que Gen Z foi nascida num contexto mais tecnológico ou num contexto digital e que nasceu e cresceu num período em que as tecnologias já estavam ampliamente utilizados. A minha primeira afirmação é a seguinte: embora a geração Z seja apresentada como uma geração nativa digital e que por consequência tem acesso a um volume enorme de informações e por isso se esperasse que fosse a mais informada e com capacidade de ter opiniões mais profundas, é a geração que, feliz ou infelizmente, é apresentada como a mais superficial até o momento comparada à geração Millennial ou Y. Bom, sobre isso eu tenho a dizer que é impossível tu esperares que uma pessoa seja especialista em alguma coisa, tendo em conta que é submetida a uma situação de várias informações. Tendo várias informações, tu estás numa situação em que tu tens várias opiniões, tu tens várias possibilidades de pensamento, tu tens várias coisas por pensar. Então, primeiro, não se espera um especialista, por exemplo, num curso geral. Por exemplo, quem faz medicina geral, não se espera que seja um dentista ou que seja um bom cirurgião ou qualquer coisa assim. Simplesmente é uma pessoa dotada de conhecimento que pode trazer alguma ideia geral das coisas. Então, dizer que, por mais que tenha várias informações, era necessário que não fosse, era esperado que não fosse muito superficial, fosse mais profundo, não seria muito verdade. Pelo menos para esse contexto de análise. Para esse contexto de análise, somente as pessoas que são submetidas a coisas pequenas ou a poucas informações é que podem se especificar e que podem ser um pouco mais detalhadas quanto a isso. Então, o que eu espero da Gen Z nesse caso é que, com a quantidade de informação que nós temos, espera-se que tenhamos conhecimento superficial de tudo, no mínimo, e depois cada pessoa que conseguir se especializar em cada coisa, em cada ramo, aí sim nós vamos ter especialistas em cada ramo. Com isso, o que é que eu quero dizer? Imagine uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que em contextos gerais, passou da escola secundária, do ensino geral. Então, se passou do ensino geral, espera-se que tenha um entendimento superficial, mas mais consolidado, é que nem
um betão ou é que nem uma sapata mais consolidado em relação ao millennials. O millennials não tem a capacidade ou não tem a oportunidade de poder brincar num ponto, brincar no outro e ter determinadas informações. Mas lá a profundo, se nós sairmos já, irmos para um engenheiro, por exemplo, do Gen Z, nós esperamos um engenheiro de Gen Z com mais informações em relação a um engenheiro, por exemplo, do Millennials. Então, o meu ponto de vista é mais ou menos esse aí. Bom, primeiro, dizer que gostei da tentativa de argumentação em defesa da geração Z, mas se calhar fazer um reparo, porque primeiro estamos aqui a argumentar em termos de informações a nível geral de construção de opiniões ou opiniões aprofundadas. E esteve aqui o meu colega de debate, o Penel, a trazer um exemplo que tem a ver com áreas específicas. Estamos a falar de formação académica, formação, especialização em... Mas o que se esperava na tua afirmação? Se espera que a Gen Z tenha conhecimento aprofundado em quê, mais ou menos? Bom, mais uma vez, pode se calhar ser por dificuldade de percepção daquilo que foi a minha frase de princípio. Eu não me referia a volume de informações, capacidade de ter opiniões numa área específica de saber. Sim. Porque se for uma área específica de saber, vamos falar, por exemplo, deu o exemplo da medicina e da engenharia, em que alguém que é formado numa área, um médico geral, um clínico geral, por exemplo, tem conhecimento básico ou superficial de cada um dos pontos com que a saúde lida. Exato. Não era nesse contexto que eu estava a falar. Nesse contexto em que está a falar, as suas defesas ou tentativas de defesa estão corretas. Porém, para aquilo que eu proponho como debate, não. Então, há necessidade primeiro de voltarmos para aquilo que é o cerne do debate. Assim sendo, por ter acesso a um volume ou uma gama elevada de informações, tal como as características, se tiver lido ou tiver tido acesso a algum tipo de literatura que fala sobre características da geração Z, era que por ter acesso a essa informação, porque um dos problemas é confundir informação e conhecimento. Há um processo aqui que é de aprendizagem no meio. Tu recebes informação, aprendes. Quando aprendes a informação, transformas essa informação em conhecimento. Deste, por exemplo, desculpa a repetição, deste o exemplo da geração millennial, que ela, se calhar, por não ter tido acesso a esse tipo de informações, pode se formar um engenheiro menos capaz ou com pouca capacidade ou conhecimento se comparado a um Z, que tem acesso a muita informação. Exato. De facto, tu confirmas aquilo que eu estava a dizer. Tu tens um maior volume de informação, tens acesso a maior informação. De ti era esperado que tivesse um nível de expertise diferente de quem não teve essa informação, que é o da geração anterior. Nesse caso, um engenheiro ou um médico da geração millennial. Não. Mas tu recebes... Uma questão. Tu dizes que o engenheiro do Millennials... Tu dizes que o engenheiro do Millennials é melhor que o engenheiro da Gen Z? Não foi o que eu disse. Sim. Eu disse que, usando o exemplo que tu deste, não que eu concorde com o exemplo, que está fora do contexto, mas usando o exemplo que tu trouxeste aqui, disseste muito bem que um engenheiro da geração millennial, que é a Y, teve uma formação que se calhar naquela altura não tinha um determinado tipo de informação, ao qual o engenheiro da formação da geração Z tem acesso. Sim. E que, em corolário, esperava-se que esse engenheiro da geração Z, que tem mais acesso de informação, tivesse um grau de expertise maior. E o que acontece atualmente? Se comparado com o da geração anterior, que nesse caso é a geração millennial. E o que acontece atualmente? Está a falar como se tivesse uma espécie de ilha. Um indivíduo da geração millennial parou no tempo. Formou-se naquela altura e aparecem novos conhecimentos e ele não assimila e não muda, se calhar, a forma de pensamento. Não é assim que eu argumento, não é assim como eu entendo as coisas. Porque para esse argumento fazer sentido, que mesmo que tenha havido ou surgido esse tipo de informações, ou esse novo conhecimento tenha sido produzido neste momento, simplesmente o engenheiro formado na geração anterior tenha parado de assimilar ou ter acesso a essas informações. Não. Ele pode ter sido formado num período anterior ou num contexto anterior de pouca informação, de pouco acesso à informação. Sim. Mas isso não lhe impede de procurar essas informações para atualizar os seus conhecimentos. E assim dar um upgrade daquilo que são os seus conhecimentos. Mas isso é diferente. Minha argumentação, onde é que se prende? O engenheiro da geração Z, usando o exemplo que deixa aqui, outro profissional de uma outra área. Sim. Primeiro tem um conhecimento que foi produzido no contexto anterior, que é de quem é da geração millennial. E depois tem outro conhecimento que aparece nesta sua fase de formação ou de crescimento ou desenvolvimento, se assim quisermos assimilar. Tem um conhecimento anterior, tem um conhecimento atual. O que é que deve acontecer? É a junção. Pegar os aspectos positivos de um dos lados e dar uma continuidade. É aumentar aquilo que é o seu arcabouço de informação, assim como
aumentar o seu grau de expertise. Certo. Mas o que acontece, tal como tu disseste muito bem quando estavas a fazer a tua apresentação, por ter um volume elevado de informações, esse indivíduo muitas das vezes não consegue transformar essas informações em conhecimento em tempo recorde, assim pudermos dizer. Mas não é só por causa do volume de informações a que esse indivíduo tem acesso. Pode até ser a falta de capacidade de transformar essas informações em conhecimento. O que é que acontece hoje em dia? A geração millennial, ou Y, está num período, ou nasce num período de transição, em que se começa a entrar numa era mais tecnológica. Ao passo que a geração Z nasce, até costuma-se dizer que é uma geração nativa tecnológica. Nasceu com a tecnologia, os primeiros anos com acesso a instrumentos tecnológicos e, em corolário, está exposta a vários tipos de informações. Mas o que é que acontece? A pessoa tem acesso às informações, mas não tem a capacidade de transformar essas informações em conhecimento. Por quê? Não tem essa capacidade de transformar essas informações em conhecimento porque não desenvolveu capacidades analíticas. É por isso que até na primeira frase, além de eu dizer que, embora seja superficial, é facilmente manipulável. Porque o que é que, deixa-me concluir. O que é que acontece? São tendências. Tudo que é bombardeado nas redes sociais, porque muitas das vezes o problema não é só a tecnologia, é onde o indivíduo vai buscar a informação. E depois que tem acesso à informação, a operação posterior, que é a aprendizagem, a transformação dessa informação em conhecimento, é aqui onde a geração Z pega. Recebe essa informação, descarta o que já existe e nem isto é solidificado. A cada momento que recebe uma nova informação, só vai fazendo atualizações, mas isso não é transformado de forma profunda em conhecimento que possa ser útil tanto para a sua geração, para a geração anterior, assim como para as gerações posteriores. Bom, eu não sei qual é a base de comparação que tu estás a usar ou quais são os critérios que tu estás a usar para dizer que toda a informação que a Gen Z pega, ela transforma em algo inútil, porque é basicamente o que eu entendi de ti. É do entendimento, não do argumentei. Porque o que está a dizer é que o Gen Z aprende, ou o Gen Z recebe a informação e depois não transforma aquilo em conhecimento. Peca nesse processo. Então, o que é que isso significa? Que a informação que ele pega transforma em lixo, certo? É a tua percepção, não o que eu Qual é a diferença? Bom, lixo é aquilo tudo que nós não usamos. Então, tu estás a dizer que toda a informação que a Gen Z pega transforma em lixo. É relativo. Há quem está hoje lá embaixo com uma saqueta a recolher o que tu chamas de lixo e vai transformar aquilo em Mas dinheiro. já não é lixo para ele. Por isso que eu disse que era relativo, que tu consideras... Sim, mas esse contexto... Lixo o quê? O problema está aí. Era só para... Se calhar saber a definição... Se calhar saber a definição tudo bem. Tu muito bem é que usaste o termo lixo. Eu não chamei lixo. Tudo bem. Eu simplesmente disse que, bem. embora tenha acesso a uma gama... O que Gen Z faz com essa informação? Eu disse muito bem. Recebe a informação. Sim. Consome a informação. Em que sentido? De forma crítica. Exato. O processo de transformação de informação em conhecimento... O que é que esperavas que, por exemplo, eu levo alguma informação, transformo em conhecimento, o que é que muda? O que é que tu esperas que a Gen Z faça, por exemplo, com a informação que ela recolhe? Eu vou dar um exemplo. O que eu acho, no meu ponto de vista, a informação que nós pegamos e transformamos em conhecimento tem que tudo se transformar em algo prático. Tem que se transformar em alguma coisa visível, certo? Vamos lá ver. Todo mundo viu o período das manifestações. Quem estava a liderar aquilo tudo? Gen Z. Quer continuar a ver? É simples. Pegue no seu telemóvel, computador ou tablet e vá até o motor de busca e digite yentelelo.com. Depois vamos à página onde vem as informações do que é a Yentelelo. É só ler e clicar em continuar. Depois de continuar, temos a página de login. Quem já tiver as credenciais é mais simples. É só colocar. Quem não, scrolla até a parte de baixo e vá até criar sua conta. Coloca o seu nome completo. Coloca o seu e-mail. E depois coloca a senha. E clica em criar conta. Depois disso, temos acesso a todos os conteúdos da Yentelelo. E se é utilizador de iPhone, pode baixar o nosso aplicativo na App Store. Coloca as credenciais e já está. Até lá!